No caso do cancro coloretal, a incidência e a mortalidade em Portugal têm-se aproximado dos países desenvolvidos, digamos. Ou seja, ao contrário das neoplasias, que são muito típicas dos países pobres, o cancro coloretal aparece com números muito idênticos na Europa Ocidental. O cancro coloretal é, globalmente, um cancro mais frequente nos países desenvolvidos do que nos não desenvolvidos. Isto tem a ver com os ritmos de vida, com os hábitos de vida que se tenha e também tem a ver com a idade que as próprias pessoas têm. O cancro coloretal é claramente um cancro mais frequente nos mais idosos. As pessoas nos países desenvolvidos têm uma sobrevida maior, portanto têm maior probabilidade de ter cancro coloretal. Atualmente, verifica-se uma discrepância gigantesca nas taxas de incidência de cancro coloretal. Nas zonas onde a incidência é muito elevada, América do Norte, Austrália, Europa e Japão, esta taxa chega a ser 20 vezes maior que em certos países subdesenvolvidos. Este facto está principalmente associado aos hábitos e comportamentos dos países mais ricos, assim como ao envelhecimento da população. São considerados os fatores de risco desta doença o tabaco, o consumo de álcool, a história pessoal e familiar de cancro, a idade, o sedentarismo, a obesidade e uma dieta muito calórica, pobre em fibras, frutas e vegetais, pelo que é fundamental que cada um os conheça, monitorize e controle. Um fator de risco é um fator que eleva a possibilidade daquela pessoa desenvolver a doença. No fundo, é uma predisposição aumentada para o aparecimento de uma doença e não propriamente a determinação de uma doença. Portanto, ter fator de risco quer dizer que tem uma probabilidade maior de poder vir a ter uma doença e, de uma maneira geral, posso dizer que, de facto, na população ocidental, as pessoas que chegam a 80 anos, 7 em cada 100 pessoas vão ter um cancro coloretal. Dentro destas, é evidente que as que vão ser mais... Os 7 são capazes de estar no subgrupo daqueles que tenham este tipo de vida como fator de risco, ou seja, uma dieta desequilibrada e uma vida sedentária, sumarizando desta forma. A prática de exercício físico, 2 ou mais vezes por semana, combate a obesidade e, consequentemente, diminui o risco de cancro coloretal. Estima-se que aproximadamente 70% dos casos de cancro coloretal sejam devidos a opções comportamentais, o que significa que alterações simples das rotinas diárias
podem beneficiar enormemente a saúde individual. O consumo frequente de bebidas alcoólicas contribui significativamente para o aumento do risco. O álcool deve, por isso, ser consumido com moderação. A alimentação tem também um papel fundamental na prevenção do cancro coloretal. Deve evitar uma alimentação baseada em carnes vermelhas e rica em gorduras muito calóricas e optar por uma alimentação mais variada e equilibrada, rica em vegetais, fibras e frutas frescas. O tabaco também é um fator de risco importante para o cancro coloretal. Não fumar deverá ser também uma prioridade. O cólon e o reto fazem parte da porção final do intestino, a que normalmente se chama intestino grosso, e têm como principais funções a absorção de água dos produtos da digestão e a formação e expulsão das fezes. Não raras vezes, formam-se no interior do cólon ou do reto estruturas resultantes de um crescimento celular anómalo, os pólipos. Embora frequentes, podem trazer consigo algum risco. 40% das pessoas que têm mais de 50 anos vão ter pólipos. Destes pólipos, evidentemente, nem todos são aqueles que têm fatores de risco importantes para desenvolvimento posterior para cancro. Só uma parte dos pólipos são chamados adenomas, é que o têm. E dentro dos adenomas há uns com risco maior, outros menor, que no fundo têm a ver com a dimensão dos próprios pólipos e com as características histológicas também dos próprios pólipos. Os pólipos são consideradas lesões pré-neoplásicas ou indicativas de um risco aumentado para o desenvolvimento do cancro coloretal. Existem vários tipos de pólipos que podem evoluir de uma forma mais acelerada ou menos acelerada para cancro e dar cancros distintos do cancro, dentro do espectro do cancro coloretal. O pólipo é sempre uma lesão que precede a lesão maligna, ou seja, o cancro. E é esta particularidade no cólon, ou seja, o saber que há pólipos e o saber que o cancro aparece depois do aparecimento de um pólipo, que nos leva a dizer que temos uma boa janela de oportunidade para, no cancro do cólon e reto, podermos prevenir esta doença, já que se identificarmos os pólipos e os removermos, estamos de facto a fazer a prevenção do cancro. A melhor forma de verificar a existência de pólipos é fazer uma colonoscopia total, incluindo o cólon proximal, transverso, distal e sigmoide e reto, e isso é a forma mais segura. A colonoscopia é um exame que se faz utilizando um instrumento chamado colonoscópio. O colonoscópio é um instrumento flexível que tem capacidade de observar mediante a colheita de imagem por uma videocâmara e também tem capacidade de instrumentação, ou seja, é possível através deste aparelho utilizarmos alguns acessórios que permitem, ao detectar um pólipo, removê-lo e, portanto, fazer a tal polipectomia, a tal prevenção do cancro removendo os pólipos. De uma maneira geral, é um exame que é um pouco incomodativo, embora seja perfeitamente suportável pela maioria das pessoas. Porque neste momento a maioria das colonoscopias em vários centros hospitalares são após sedação, portanto a pessoa nem sequer sente, nem tem sequer a noção do incómodo que o exame lhe causa. E esta é claramente a forma mais inteligente de fazer a prevenção do cancro. Fazer colonoscopia, detectar pólipos, detectar o pólipo, fazer a remoção do pólipo de
forma por via endoscópica. Portanto, eu penso que o ideal, se nós tivéssemos um programa de rastreio a nível nacional bem estruturado, era sem dúvida fazer um rastreio da população através de colonoscopias após os 50 anos. Porque o cancro do cólon é um cancro das pessoas idosas, ou seja, das pessoas com mais de 50 anos. E aos 50 anos começa a aumentar a incidência do cancro. O que se recomenda hoje em dia é que, na ausência de doenças familiares, ou seja, que façam pressupor que possa haver doença hereditária, o primeiro exame deverá ser feito por volta dos 55 anos. Embora este cancro seja maioritariamente esporádico, há situações em que existe um forte componente hereditário e, por isso, devemos estar atentos à nossa história familiar. Há 3 indicadores: o aparecimento numa determinada idade, jovem, portanto que se afasta da idade natural ou mais normal que aparecem aquele tipo de cancro. Depois, realmente as relações entre as pessoas que são afetadas, ser, por exemplo, pai para filho ou entre irmãos, e ao facto de terem, por exemplo, muitos casos de um determinado tipo de cancro. Esses são os 3 grandes indicadores que aparecem como sinal de alerta. Portanto, se qualquer indivíduo achar que tenha uma situação de risco na família, deverá, em primeiro lugar, falar com o seu médico de família e tentar fornecer as indicações mais precisas. E basta, de facto, apenas que forneça isto. Quem são os familiares que tiveram cancro, com que idade é que tiveram cancro. E que haja alguma certificação, de facto, destas circunstâncias. O médico de família, hoje em dia, tem a informação necessária e suficiente para despistar estas situações e, despistando, de facto, deverão interessar com esses indivíduos para consultas próprias de risco familiar. Na eventualidade de desenvolvimento de cancro, certos sinais e sintomas merecem a nossa inteira atenção. Esses sinais incluem a sensação de que o intestino não esvazia totalmente, alterações acentuadas e injustificadas dos hábitos intestinais, mas principalmente alterações da cor das fezes, quer para vermelho vivo, quer muito escuras. Relatar imediatamente estes sinais ao médico é fundamental para o diagnóstico precoce. A eficácia terapêutica depende sempre do momento do diagnóstico. Quanto mais precoce ou quanto mais cedo se diagnosticar a doença, mais possibilidades terapêuticas nós temos de sucesso. Portanto, se detectarmos um pólipo e o removermos de forma endoscópica, o sucesso do tratamento é de 100%, a sobrevida é 100% e não há cirurgia, há apenas uma remoção endoscópica. E, portanto, a vantagem é esta, é que remover um adenoma, estamos de facto a prevenir o aparecimento de um cancro e a impedir que de facto esse cancro se desenvolva e, portanto, a proporcionar para quem tiver um adenoma e uma polipectomia tenha uma sobrevida de 100% em relação a esta situação. Se esse pólipo existir e não for removido, passado 10 anos, 10 a 15 anos, vai desenvolver-se, vai evoluir para um carcinoma. Nessa altura, obviamente, vai dar sintomas. O diagnóstico, mais cedo ou mais tarde, vai ser feito. E o que vai acontecer é que a probabilidade de cura vai reduzir drasticamente. Portanto, podemos tomar como paradigma de prevenção do cancro primária, manter um peso dentro do índice de massa corporal recomendado. O tabaco é obviamente um fator de risco importante para inúmeros cancros e para o cancro cólon também. Depois, obviamente, reconhecer a história familiar de cancro que há e, nesses casos, ser mais cuidadoso e mais criterioso e avançar mais precocemente em exames de investigação. E mesmo que não tenha história familiar, de facto, recomendar aos 55 anos fazer uma colonoscopia. E se em absoluto pudéssemos identificar todos os pólipos que fossem aparecer e os removemos todos, podíamos de alguma forma dizer que estávamos de facto a fazer como uma espécie de vacina contra o cancro, porque erradicaríamos o cancro desta forma. Eu vou dizer a mim mesma, está bem? É assim, come menos, faz ginástica, não passes tanto tempo sentada atrás de um computador, mexe-te, tem uma vida mais saudável e aos 50 anos não te esqueças de ir fazer uma colonoscopia.